Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Marcelo, Marcelo Rosa de Rezende, sou professor aqui da USCS e a gente está falando da disciplina de Concepção e Estrutura das Organizações Contemporâneas. Nós estamos falando da unidade 3, tá? Sobre o tema hoje de medição de desempenho. Então, temos que retomar um pouquinho aí o que a gente falou na unidade 1 e 2, né? O que a gente trabalhou na unidade 1 e 2? Nas unidades 1 e 2, a gente começou falando, explicando o que é uma empresa, trazendo aí os conceitos de organização, tipos de empresa, e depois nós demos um foco muito grande, tanto na unidade 1 quanto na unidade 2, na estrutura dessas empresas, como elas estão estruturadas, porque a estrutura de uma empresa contribui diretamente para a performance dessa empresa, em como ela vai se desempenhar nos seus mercados, como ela atua na produção. A gente viu também que as empresas podem ter estruturas mais formais, mais informais. Isso tudo impacta diretamente. Nós vimos a escola clássica de administração, então a gente trabalhou bastante esse conceito. Hoje, eu vou fazer um questionamento para vocês. Toda essa estrutura, tudo que as empresas apresentam, visando uma participação no mercado, se a gente for olhar o slide agora, vamos olhar o slide que está na frente aqui, que nos pergunta aqui, como avaliar essa atuação? Porque a gente já discutiu as empresas, já sabemos os que são as organizações, mas como eu sei se elas estão no caminho certo? Como avaliar a atuação das empresas? Como verificar se a organização está indo na direção desejada? Quando você está dirigindo por uma estrada, você vê as placas, você vê as sinalizações, você coloca o aplicativo que está dizendo para o caminho que você vai seguir. Isso tudo nos diz se estamos no caminho correto. E como a gente faz isso pensando em empresas? Como a gente vai estruturar? Como a gente vai medir o desempenho? Então, é isso que a gente vai abordar agora na unidade 3, o desempenho das organizações. Tá? A gente vai tentar medir, falar de desempenho. No enfoque tradicional, a gente vê que a administração tem a ver com planejar, primeiro item, né? Organizar, o segundo, dirigir e controlar. Controlar, para você conseguir controlar alguma coisa, você precisa ter uma ferramenta para medir esse desempenho, para medir esse controle, para aplicar as estratégias de controle. Então, toda organização deve monitorar seu desempenho em todas as operações que ela realiza para alcançar da melhor maneira possível as metas propostas. Note que começa a ficar um pouco mais complexo. Eu preciso ter metas, eu preciso saber para onde eu vou, eu preciso fazer as correções de rota, e tudo isso depende se o meu desempenho está adequado ou não está adequado. Tal qual um corredor de maratona, quando ele está se preparando para uma prova, ele tem que saber o tempo que ele vai fazer, ele tem que se planejar. Então, durante o preparo físico dele, de repente ele precisa melhorar a passada, de repente ele precisa melhorar a potência de corrida dele. Ele precisa ter uma informação para poder controlar isso, ele precisa verificar se a meta dele está sendo atingida, para poder fazer as alterações de treinamento. E para isso ele precisa de informações, ele precisa saber controlar, medir o seu desempenho, ok? Então agora eu queria passar para o slide seguinte, para a gente começar a entender quais foram essas primeiras medidas de desempenho que as empresas utilizavam. No passado, é óbvio que as empresas sempre mediram suas vendas, o seu lucro, a sua rentabilidade. Então, os primeiros indicadores de desempenho usados pelas organizações, a gente pode ver que eram baseados em números. Números de compra, de vendas, de custos. Basicamente, eram atributos financeiros. Os atributos financeiros fazem muito sentido que eles fossem os primeiros a serem utilizados. Primeiro, que lida com uma coisa fundamental no sistema capitalista, que é o lucro. Então, se você não consegue nem mensurar se você tem lucro ou não, já seria um problema. Segundo, até a questão de reporte de impostos de renda, relatórios oficiais, as empresas tinham que ter relatórios com os números, com os indicadores financeiros. Então, naturalmente, eles foram os primeiros utilizados para mostrar se a empresa estava no caminho correto ou não. Entretanto,
Usar números, indicadores financeiros como única fonte de desempenho organizacional e ter vários indicadores financeiros como seu, digamos, indicador de caminho, tem algumas limitações. Primeiro, um avaliador financeiro induz a decisão de curto prazo. Você não teve um resultado tão bom de venda, você quer fazer uma correção imediata. O seu número, o seu estoque está com custo elevado, você quer reduzir o estoque. Então, não necessariamente o indicador financeiro está integrado à estratégia da empresa. Um exemplo clássico que acontece, apesar que se a gente perguntar para as equipes de vendas, eles vão negar isso totalmente, é aquela célebre estratégia de, nos últimos dias do mês, passar todos os pedidos possíveis para bater a meta. Mesmo que isso impacte em, às vezes, uma certa dificuldade de entrega, mesmo que isso impacte no mês seguinte, numa certa devolução de produtos, mas as equipes de vendas costumam dar uma acelerada nos últimos dias do mês, conseguindo bater a meta de venda. Isso tem a ver com decisão de curto prazo, porque se eu bato a minha meta de venda, eu melhoro a minha comissão, tenho o meu retorno, bato o meu prêmio. Só que isso não necessariamente está integrado à estratégia da empresa. Você pode sobrecarregar a produção, sobrecarregar a logística, você vai ter que fazer hora extra para bater os pedidos. Se você fizesse pedidos regularmente, constantemente durante o mês todo, a produção não teria que trabalhar nem mais nem menos no final do mês. A logística, a entrega, o sistema de faturamento. Notem que, então, às vezes o indicador financeiro, quando ele não está integrado, não está ligado à estratégia da empresa, ele pode não ser o melhor, a melhor escolha para a gente fazer a medida do desempenho organizacional. Outra coisa, indicadores puramente financeiros não traduzem para a empresa satisfação do cliente, qualidade do produto, preocupação ambiental. Nós temos uma empresa famosa no mundo inteiro, a Unilever. No Brasil ela é muito famosa pela operação de alimentos, né? A gente pode citar aí, por exemplo, a Que Bom é uma empresa da Unilever, a Hellmann's da maionese é uma marca da Unilever. Na questão de limpeza, o Omo é uma marca da Unilever, o sabonete Dove é uma marca da Unilever, entre tantos outros produtos. A Unilever é uma empresa que costuma se antecipar às questões ambientais. Então, antes até da legislação de um país exigir, ela já muda matérias-primas que ela identifica como potencialmente danosas ao meio ambiente. Isso gera um custo para essa empresa. Ela é a primeira a adotar a matéria-prima, ela às vezes desenvolve, ela tem que substituir nos seus produtos. Então, com certeza, ela não está pensando apenas no curto prazo. Ela tem alinhada na estratégia da empresa uma visão de longo prazo. Então, ela não se baseia apenas em indicadores de curto prazo. Eu aumentei o meu custo com produtos porque eu estou trocando uma matéria-prima que não é tão ecológica por uma mais ecológica, mas em compensação é mais cara. Então, o indicador financeiro foi um primeiro, é muito importante. E tem que deixar claro, não podemos esquecer indicadores financeiros. Tá? Os indicadores financeiros têm que estar presentes, eles têm que ser alinhados com outros indicadores. Avançando um pouco, a gente vai começar agora a ver de onde surgiu o primeiro tentativa de medir o desempenho da organização. Como foram as primeiras ideias? A gente vai ver que tem uma primeira alternativa, foi um sisteminha chamado de tableau de bord. Tá? Foi inspirado em engenheiros franceses e eles se inspiraram em painel de controle de aeronave. Uma coisa que os engenheiros perceberam foi que uma aeronave, quando ela está em voo, o piloto tem à sua disposição informações como altitude, velocidade do vento, velocidade, consumo de combustível e mais uma série de outros instrumentos ali que eu não saberia nem explicar para que servem, mas o piloto está olhando tudo ao mesmo tempo. A ideia foi, e se uma empresa eu conseguisse ter um painel de controle como tem as aeronaves? Ao mesmo tempo eu bato o olho no painel de controle, eu sei tudo o que está se passando. Mesmo no carro, né, quando a gente pega um carro, dirige um veículo, você tem ali algumas informações básicas, a velocidade, a distância,
o horário. Hoje em dia você tem sempre lá um aplicativo de caminhos junto, aberto. Algumas pessoas olham mais até para um rádio para ver que playlist ele está colocando para tocar. Tudo isso à sua disposição. Lá nos meados dos anos 50, do século XX, né, estamos falando aí dos anos 50, 50 e pouco, tá? Mais ou menos na metade do século, a gente começa a encontrar esse tableau de bord como uma primeira tentativa. Mas ainda era muito focado em sistemas financeiros e indicadores. Com a evolução, durante os anos aí 70, 80, muitas coisas foram mudando no mundo, no cenário empresarial. A gente pode destacar duas coisas, como a gente vê no slide aí. Mudança na indústria automobilística americana, uma transformação grande, e a transformação não aconteceu de dentro para fora, aconteceu de fora para dentro. Foi a chegada dos veículos japoneses, que começaram a chegar em custos baixos, modelos baixos e confiáveis no mercado americano. Deu uma chacoalhada na estratégia, no sistema de gestão americano, e começa a aparecer termos como administração da qualidade total. Temos, então, que avaliar, encontrar alternativas de avaliação diferentes. Aparece, no final da década de 80, início da década de 90, um sistema chamado Balanced Scorecard, proposto por Kaplan e Norton. Tá? O Kaplan e o Norton, eles fizeram a proposta de implementar um sistema que integrasse a estratégia da empresa com as metas organizacionais e os indicadores financeiros. Então, através de 4 perspectivas, eles tentavam alinhar indicadores financeiros com estratégia, de maneira que você pudesse literalmente balancear, como se fosse uma ponderação do que é importante na condução da empresa. Então surge aí o Balanced Scorecard, para medir o desempenho organizacional. E depois desse, vários outros modelos foram surgindo, a gente volta a falar deles aqui. Então a gente pode ver uma boa definição para desempenho organizacional. Já estamos nos anos 90, as empresas se preocupam com isso, olhando aqui para o slide. Gestão do desempenho organizacional é uma série de ações que acontecerão de modo sistemático e planejado, abrangendo toda a organização. Notem que agora tem a questão de planejamento, sistemático e toda a organização. Ela visa avaliar a performance, ou seja, o desempenho, preocupando-se não só com o que é feito, mas como é feito, buscando corrigir os rumos da organização. Sabe aquela história do corredor, eu preciso da maratona, eu preciso melhorar minha passada? Como eu vou corrigir isso? Incluindo seus sistemas gerenciais como um todo, tendo como base a estratégia definida. Olha a palavra estratégia aqui. Essa palavra estratégia começa a aparecer frequentemente. Na década de 50, 60, a gente não falava tanto em estratégia. Ansoff surgiu em 60 com algumas avaliações de estratégia, mas nos anos 90 não falar de estratégia seria quase um pecado dentro do universo da administração. Então a gente vai tentar ver agora como que as empresas começaram a ligar a estratégia com o desempenho organizacional. A gente vai ver uma figura agora onde mostra a gestão do desempenho organizacional no meio da execução e da estratégia. Tá? Qual que é a ideia quando você começa a pensar em estratégia? O seu desempenho, como você gerencia isso, depende da estratégia que a empresa adotou para chegar nos resultados esperados. E como eu vou executar isso, depende de como eu estou medindo se essa minha estratégia está sendo eficiente ou não. Então, a gestão do desempenho organizacional, ela está justamente no meio. Ela depende de qual estratégia a empresa vai adotar e ela depende de como ela vai executar essa gestão. E, obviamente, as correções de curso cada vez que você identifica que está se desviando da sua estratégia. Mas não é só. A própria gestão do desempenho traz elementos para você adequar a sua estratégia e modificar a sua execução. Por isso que ela conversa o tempo todo qual é a estratégia adotada, como nós vamos executar essa estratégia. Para você fazer um planejamento de estratégia, a gente depende de 2 fatores. Tá? A gente depende de quais fatores? Analisar o ambiente externo e analisar o ambiente interno.
uma primeira análise estratégica parte de fazer uma análise ambiental. Então, eu vou analisar o ambiente onde eu estou. E nessa análise do ambiente, a gente vai olhar agora o slide onde mostra um desenho do ambiente externo. Um esquema, se a gente for olhar aqui para o slide, a gente está vendo ali ambiente externo e 7 setas jogando para 7 influências externas. Econômica, demográfica, político-jurídica, tecnológica, global, sociocultural, físico-sustentável. O ambiente externo de uma empresa, ele é não controlável. Tá? Toda empresa está situada, está posicionada num ambiente. Nós estamos posicionados num ambiente. E nós interagimos com esse ambiente. Então, os fatores externos ambientais à empresa podem ser classificados, por exemplo, econômico. Econômico, a economia de um país, taxa de dólar, inflação. Demográfico. Demográfico, nós temos a população, número da população, taxa de envelhecimento populacional. Por exemplo, uma estratégia de uma empresa hoje que foca o mercado, a pirâmide etária brasileira hoje, ela mostra claramente que nós estamos mudando de um país com uma população maior de jovens para uma população maior de pessoas maduras. E no futuro isso só tende a aumentar. Então isso impacta nos negócios. Fatores políticos-jurídicos, a legislação que nós estamos ambientados, a tecnologia ela entra de uma determinada velocidade no nosso dia a dia, muda a realidade das empresas do dia para a noite. Quantas empresas fabricam máquina de escrever, vocês conhecem? Elas sumiram do mercado. Tá? Então, existem alguns tipos de negócio que a tecnologia basicamente dá uma chacoalhada. Nós temos que também entender a parte global, né? O mundo que nós estamos inserindo, riscos de conflitos, pandemia, quantas coisas não acontecem que impactam as empresas, as questões socioculturais, lembrando que as empresas estão dentro de uma cultura local, e a questão sustentabilidade, o físico sustentável hoje, a questão ecológica, os recursos. Dentro desse ambiente externo, todos esses fatores, ainda tem o setor que a empresa trabalha, que a empresa atua. Então, ela tem que analisar, se a gente for olhar ali, o ambiente setorial, né, olhando aí o slide. Então, a gente tem que analisar a empresa pensando no ambiente onde ela atua, o setor. Tá? Quais são os novos entrantes nesse setor? Qual são o poder dos fornecedores, poder de compradores? Existem produtos substitutos? Setor de transporte, o Uber vem substituindo, né, o táxi tradicional, a intensidade da rivalidade. Isso tudo ainda pensando que temos um concorrente. Você monitora o seu concorrente, mas você não controla ele. Como que você faz com a concorrência? A concorrência está ali para justamente roubar a sua parte do mercado. Eu tenho que monitorar. Conhecendo o meu ambiente externo, fazendo análise do meu ambiente externo, eu vou fazer análise do meu ambiente interno. Então, se a gente for olhar o slide agora, a gente vai ver que o ambiente interno inclui o quê? Os recursos tangíveis de uma empresa e os recursos intangíveis. Nos recursos tangíveis, ou seja, aquilo que são palpáveis, recursos tecnológicos, financeiros, físicos, organizacionais, e nos intangíveis, recursos humanos, inovação, marca, né, reputação. Da análise interna, do meu ambiente interno, eu identifico que as minhas vantagens competitivas, naquilo que eu sou bom, para depois atuar, explorar as oportunidades que eu possa encontrar no mercado externo. Vamos sair um pouco da área da empresa e pensar na gente. Eu identifico uma oportunidade de um dia bonito, muito sol, e um mar na minha frente, eu falo, vou fazer a travessia, vou nadar daqui até a determinada ilha. Isso é externo, no ambiente. Agora eu tenho que olhar nos meus recursos internos. Primeiro, eu sei nadar, eu estou treinado, eu tenho capacidade de fazer essa travessia. Então vamos voltar para a empresa, vamos vir para o slide aqui, que mostra o resultado das análises dos ambientes externo e interno. O estudo do ambiente externo permite que a empresa identifique aquilo que ela poderia escolher para fazer. Eu posso tentar atravessar um braço de mar para fazer uma travessia a nado. Agora, o ambiente interno deixa eu fazer isso? Eu, como pessoa, tenho capacidade física para fazer a travessia?
Então, uma empresa tem que ver qual é a oportunidade ela tem e se ela pode explorar essa oportunidade. Feita a análise do ambiente, análise ambiental, define-se a estratégia. E aí você vai avaliar se a sua atuação está condizente. É aí que a gente volta para o desempenho. Como está sendo o meu desempenho em relação à estratégia adotada? Então vamos ver no slide ali. Os resultados das atividades empresariais devem ser avaliados de forma abrangente o suficiente para perceber o desempenho de toda a organização e, ao mesmo tempo, permitir a visualização de desempenhos parciais ou setorizados. Tá? Então, eu preciso ter estratégias para conseguir avaliar o meu desempenho. Que estratégias eu posso utilizar? A gente vai ler uma frase muito importante agora. Não se gerencia o que não se mede. Kaplan e Norton, os criadores do Balanced Scorecard. Para você gerenciar, você precisa medir. Então, você precisa de ferramentas, indicadores. Existe uma estratégia, existem indicadores, chamados indicadores-chave de desempenho, os KPIs, tá? Key Performance Indicators. Por exemplo, eles nos dizem, eu quero aumentar o ticket médio em 35% por cliente. Esse é um KPI, tá? É um indicador-chave do meu desempenho. Como eu vou acompanhar isso? Por meio de um software financeiro. Em quanto tempo eu vou atingir esse meu indicador? 2 anos. Com base nos KPIs, medindo os meus indicadores, aí sim eu posso avaliar se o meu desempenho está adequado. E na prática, eu estabeleci os meus indicadores-chave de desempenho. E no dia a dia? No dia a dia, uma ferramenta que é muito usada hoje na empresa, nós temos o dashboard, tá? Que é o painel de bordo. É um quadro, uma tabela, onde tem elencadas as principais métricas escolhidas que são apresentadas no nosso dia a dia. Normalmente você ainda usa cores para destacar se você está indo bem ou indo mal. Cor vermelha, opa, estamos abaixo da meta. Cor verde, estamos na meta ou acima da meta. Então as empresas têm um painel de bordo ali. Os resultados, eles chamam de dashboard, podem ser apresentados em planilhas de Excel, mostrando se ela está dentro do planejado. E para a gente finalizar, que sistemas de avaliação podem ser implementados, né? Porque tem vários sistemas. O Balanced Scorecard é um sistema de avaliação, tá? Esses sistemas de avaliação são conjuntos, né, estruturados de pessoas, processos e métodos para indicar se nós estamos no caminho certo. Os primeiros sistemas de avaliação, eles basicamente eram focados na parte financeira, como nós falamos lá atrás, no começo da nossa apresentação hoje. Tinha o ROI, Retorno sobre Investimento, que é o Return on Investments, o EVA, né, que é o Valor Econômico Adicionado, o EBITDA, né, Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, são todos sistemas de avaliação focados em desempenhos financeiros. E hoje, o que a gente utiliza? Quais são os sistemas mais utilizados hoje? Nós temos novos sistemas de avaliação. A gente pode ver ali, por exemplo, o SMART, né? Strategic Measurement, Analysis and Reporting Technique. O SMART, ele traz novas ferramentas de avaliação. O Balanced Scorecard, que a gente vê aí também, ele tenta ligar a estratégia com o desempenho da empresa, fazer uma ponderação. O Brasil tem um sistema chamado SMDG, o Sistema de Medição de Desempenho Global. Esse é um sistema desenvolvido aqui no Brasil, ligado à Política Nacional de Qualidade, do Prêmio Nacional de Qualidade. Você tem 7 fatores, né, que são avaliados, desde a liderança no mercado, eficiência, eficácia, satisfação do cliente. Então, existem diversos sistemas de avaliação. Cada sistema de avaliação você pode adaptar um painel de bordo para ele, para acompanhar o seu desempenho da empresa. Pessoal, muito obrigado. Era isso que a gente tinha para apresentar hoje sobre desempenho das empresas. Tá certo? Então, a gente trabalhou aqui desempenho das organizações na unidade 3. Até mais.